Olá pessoal, eu sou o pastor Amaro Fagundes e este é o nosso canal O que a Bíblia Diz. No vídeo anterior eu falei para vocês sobre o mundo dos mortos, de acordo com o ensino de Jesus de Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Se você ainda não assistiu, o link está na descrição desse vídeo. Mas a grande pergunta é, todos os mortos, salvos e perdidos, ficam no mesmo lugar? As almas estão todas no Hades? Qual a diferença? Onde estão as almas dos justos e onde estão as almas dos ímpios? Bem, nesse vídeo eu vou te informar o que a Bíblia diz sobre isso. Quero fazer isso em apenas 2 pontos. Primeiro, o Hades, ou Seol, era o mundo de todos os mortos, justos e ímpios, antes da morte de Jesus. O que a Bíblia diz? Lucas 16, verso 23, e no Hades o rico levantou seus olhos e avistou Abraão ao longe e Lázaro no seu seio. Ambos estavam no mesmo lugar. Também o versículo 26 diz o seguinte: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão daqui não passariam para o lado de lá e nem os que estão de lá passariam para o lado de cá. Mais uma vez, mostrando claramente que ambos estavam no mesmo lugar, porém com uma divisão abissal. E você diria, mas pastor Amaro, como ficaria comprovado que esta existência do Hades como habitação de todos os mortos é um fato do Antigo Testamento? Ora, fica claro pela citação de Jesus sobre Moisés e os profetas, que é mencionada no versículo de número 29. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas. Portanto, essa habitação de todos os mortos juntos, ímpios e justos, foi nos tempos veterotestamentário ou antes da morte de Jesus. Ao morrer, o próprio Jesus descerá a este lugar. Veja o que a Bíblia diz. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, a parte B, informa o seguinte: mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito. Isso, Jesus. Agora veja a continuação, o que diz o versículo 19. O qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu te falava no vídeo anterior que esse lugar, o Hades ou Seol, é um lugar de prisão, onde as almas não podem se retirar, não podem sair para manter contato com o mundo físico. Mas Jesus não permaneceria ali. O apóstolo Pedro, em seu discurso, recitando o Salmo de número 16, dirá, no capítulo 2, versículo 27 de Atos dos Apóstolos: pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. É um salmo profético que aponta para a descida de Jesus a este lugar. Tanto é que Pedro procura explicar dizendo que Davi morreu e o seu sepulcro continuava entre eles até aqueles dias, mas o Cristo foi ressurreto. Portanto, a sua alma não permaneceu no Hades. Mas somente porque ele ressuscitou? Não. Antes da sua ressurreição, uma grande obra será feita com relação à locomoção das almas dos santos que estavam ali no chamado seio de Abraão, que era localizado no Hades. Vejam o que aconteceu, o que a Bíblia diz. Vou citar para você, para começar, aos Efésios, capítulo 4, versículo 8, e o versículo 9, que dizem o seguinte, esses versículos: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. A parte A do versículo 8 é muito esclarecedora. O Cristo que não permanece no Hades, ele sobe. E ao subir, leva o cativeiro. Eu estou o tempo todo te falando que aquele lugar é um lugar de prisão. O lugar dos mortos é um lugar de prisão no bom sentido, pois dali suas almas não saem, senão no dia da ressurreição de seus corpos. Mas o versículo 9 fecha a ideia dessa descida de Jesus até aquele lugar para libertar dali as almas que estavam no seio de Abraão.
Veja o que diz o versículo de número 9. Ora, isto ele subiu, o que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Corroborando o que venho te ensinando, repito, desde o vídeo anterior, em que Cristo desceu a esse lugar e que esse lugar fica na parte baixa da própria terra, do globo terrestre. Assim informa a Bíblia. Então, o fato de Jesus subir, como diz o versículo 9, é porque antes ele desceu às partes mais baixas e dali então resgatou as almas que estavam em cativeiro. E aí então vem a segunda análise que eu te prometi em apenas 2 pontos. E para onde foram as almas dos justos? Ora, a Bíblia é muito categórica e direta em nos afirmar. Primeiramente, na promessa feita por Jesus ao ladrão da cruz. Capítulo 23, versículo 43 do Evangelho de Lucas, nós temos o seguinte: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi para esse lugar que Jesus conduziu as almas que estavam no Hades. Pelas entrelinhas, subentende-se que o ladrão também desceu a este lugar, a fim de que se cumprisse todo o desígnio de Deus. Cristo, o próprio Cristo desceu ali, mas juntamente com aquele grupo de pessoas salvas que viviam no seio de Abraão, ele foi conduzido ao paraíso. O que é o paraíso? Ora, o paraíso é um local no céu. Ele não é o céu final, mas ele fica no céu. Assim como São Paulo fica no Brasil, o paraíso está no céu. Como que nós podemos corroborar esse pensamento à luz das Escrituras? Ora, diz a Bíblia o seguinte, em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 2 a 4, que o apóstolo São Paulo conheceu esse local ainda em vida através de um arrebatamento. Ele diz: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. Versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Grande privilégio do apóstolo São Paulo de conhecer este lugar enquanto vivo. Ele usa a terceira pessoa em função de sua singeleza e de sua humildade. Mas a pessoa que se refere é a ele mesmo, o apóstolo São Paulo. Este paraíso é o mesmo a que se refere João no Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 9, que informa o seguinte: veja o que João viu, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar de Deus as almas daqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram. Este episódio ocorrerá durante a grande tribulação, assunto que falaremos em vídeos posteriores. Mas esse texto nos mostra onde exatamente se localiza o paraíso. A expressão simples do versículo 9 do capítulo 6 de Apocalipse, debaixo do altar de Deus, significa que este local, ele é no céu, num plano geograficamente, por assim dizer, abaixo do trono do Senhor. Debaixo do trono de Deus, ali estão as almas dos salvos, as almas dos justos. Você me diria, mas o que nos comprovaria que os ímpios continuam indo para aquele lugar, pastor Amaro? Ora, nós relembramos aqui as palavras que foram reveladas ao sábio Salomão em Provérbios capítulo 15, versículo 24. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Foi para cima que Jesus levou os justos.
Foi para cima que Jesus resgatou os que estavam no seio de Abraão e conduziu suas almas para o paraíso, para o céu. Então lá é lugar dos justos, dos que serviram a Deus nesta vida com dedicação. Você gostou desse vídeo? Deixe o seu like, deixe suas perguntas, deixe a sua participação. É um prazer ter você nos acompanhando aqui. Um grande abraço, inscreva-se e até o próximo vídeo.